As vindas de Jesus para a Terra fisicamente. Religiosos rasgam suas vestes quando se fala de arrebatamento, defendendo a ideia de que Jesus só vem à Terra 2 vezes. É isso que a Bíblia diz? Várias vindas de Jesus fisicamente para a Terra. A palavra de Deus, a Bíblia, descreve várias ocasiões em que Jesus Cristo veio à Terra fisicamente. É natural que ele tenha feito isso, já que a Terra é dele e tudo o que está nela. Quem impõe limites a Deus no que ele quer fazer? Algumas de suas vindas relatadas na Bíblia. Ao criar o ser humano, quando visitava Adão e Eva, quando ele confundiu as línguas na Babilônia, quando fez um pacto com Abraão, quando ele anunciou a Abraão o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, quando ele falou com Moisés, para o burro e Balaão, para Gideão, aos pais de Sansão, a Salomão, quando ele consagrou o templo, a Nabucodonosor e a Daniel e seus amigos no forno, para Elias. Primeira vinda. O que é considerado como a primeira vinda é a ocasião em que Deus se fez homem e viveu na terra por 33 anos, até morrer na cruz para a redenção da raça humana. Nesse momento, Jesus veio como Messias Redentor. A Bíblia diz que ele veio para os seus, isto é, para Israel, que não soube discernir o tempo da sua visitação. E assim, a cidade e o templo foram destruídos e o povo disperso. Nessa vinda, apenas Israel percebeu que Jesus de Nazaré estava na terra. Nos países vizinhos, eles nem tomaram conhecimento. Segunda vinda. Este termo é usado por muitos religiosos para negar o arrebatamento da igreja antes que o Cordeiro derrame sua ira sobre os incrédulos. Apocalipse 6. O único momento onde a Bíblia menciona uma segunda vinda é em Hebreus 9:28, dizendo: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Primeiramente, devemos entender que o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, e seu conteúdo confirma isso, uma vez que é escrito para os hebreus entenderem. É por isso que o autor se refere a uma segunda vinda, porque a primeira vez relacionado ao pagamento do pecado, ele tinha vindo para os seus. Ou seja, essa segunda vinda é para os seus a segunda. É por isso que diz, não para tirar o pecado, e atenção, para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus nunca veio à Terra de uma maneira que toda a humanidade o tenha visto, ou tenham percebido enquanto ele esteve aqui. Essa segunda vinda relatada em Hebreus é a mesma que o dia do Senhor, que virá como um ladrão à noite. E aquele que resistir até o fim da angústia de Jacó, Jeremias 30, ou grande tribulação, será salvo. Apocalipse 12. Nesse momento será a única vez que todos os olhos o verão, porque o dono de toda a terra virá em glória, acompanhado por seus anjos e a igreja, para recuperar o que é seu, ou seja, toda a terra. Isso acontecerá no último jubileu, e nesse momento ele virá implantar seu reino milenar. Resumindo, o termo segunda vinda não restringe as vezes em que o Senhor Jesus veio ou vem à sua terra, mas diz respeito a Israel. Essa crença é uma deturpação daqueles que querem usá-la para negar o arrebatamento da igreja antes que o Cordeiro derrame sua ira sobre os incrédulos. Ou é um erro por parte daqueles que não prestaram atenção ao contexto bíblico. O fato de que os religiosos se apeguem a essa expressão para fundamentar suas teorias erradas sobre o arrebatamento não significa que eles estejam certos. Você só tem que compará-lo com as Escrituras. O arrebatamento conta como uma vinda? O arrebatamento não conta como uma das vindas, porque o Senhor Jesus não pisará a terra. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No arrebatamento, a igreja é transladada, transportada da terra para o céu. 1 Tessalonicenses 4:17. Enquanto, no dia do Senhor, ele pisa a terra. Zacarias 14, Joel 2, Mateus 25, Apocalipse 19. Focalizando, o Senhor desce do céu onde ele habita com o Pai, ou o que a Bíblia descreve como o terceiro céu. Strong
3772. Oura nós, que se refere à morada de Deus. A igreja será arrebatada nas nuvens. Strong 3509. Nephele, que significa nuvens da atmosfera. Por isso é que quando o Senhor Jesus foi arrebatado diante dos olhos dos discípulos, eles foram informados: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Lá nas nuvens é onde ocorrerá o encontro. Strong 528, apântesis, que significa encontrar ou receber, ou seja, o noivo recebe a noiva ou se encontra com ela. A seguir, o noivo a leva para o local de moradia que preparou no terceiro céu, Oura nós, onde mora com o Pai, cumprindo a promessa de João 14, 2 ao 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.